Meus amigos, bem-vindos à nossa RS Play, canal 524 da Claro, Aos Caminhos com Franzen. Esse programa inédito, todo domingo trazendo novidades. O que é isso? Já está acabando o mês de abril e nós aqui, firmes e fortes, trazendo novidades para vocês. Hoje nós vamos falar de natação, vamos falar do que isso representa na vida das pessoas e o que pode melhorar na vida das pessoas. Vamos falar superando desafios, todo aquele problema que a gente tem no condomínio, na casa, toda hora a gente precisa do engenheiro e saber como é que se faz laudos e etc, porque toda hora estraga o carro velho, né? E a gente tem que consertar a nossa vida. E esse Caminhos com Franzen está imperdível. Busca lá a aguinha que eu já volto e vamos começar esse domingo. Bem-vindos, amigos! Estamos de volta aqui no Caminhos com Franzen neste domingo muito legal e eu tenho um convidado, um professor, um colega, um querido, trajetória fantástica, professor Daniel. Seja muito bem-vindo aqui nos Caminhos com Franzen. Muito obrigado, Franzen, pelo convite. É um prazer estar conversando contigo, colega de profissão, né? E para mim é sempre muito legal poder falar um pouco sobre a nossa profissão de maneira geral, né? O Daniel é um mago, ele tem só essa carinha aqui que não sabe nada, que não sei o que lá, que nada, o cara sabe tudo de natação, é um dos maiores referências aqui que nós temos na nossa cidade, no nosso estado, e eu já vou por aí. Daniel, onde é que é a nossa academia? Então, eu sou o diretor proprietário da Academia Natasul, né, que fica ali na Marquês do Pombal, e a gente está há 28 anos no mercado, né? E eu sou um apaixonado pela água, né? Faço meu surfzinho, sempre gostei de nadar. Sou treinador de natação há muitos anos também, né? Atuei em alguns clubes aí no estado. E tenho uma trajetória aí muito voltada para a água, né? Pô, 28 anos não é 28 dias, né, pessoal? É uma história, uma trajetória muito grande. Daniel, e a gente sabe que a natação, ela teve um boom. Vamos dividir ela em dois, né? A natação recreativa ou recreação ou saúde, né? E a natação competitiva, né? Que a gente teve aí uns caras olímpicos que deu uma moda muito grande e deu uma paradinha, né? Mas a natação tradicional do cara ir nadar todos os dias, fazer isso que faz na academia, qual é o benefício que a natação tem? Temos tempo aí? Temos. 2 horas de programa só para falar da natação. Não, tô brincando. É que realmente, né, a natação, como muitas pessoas comentam, que é o esporte mais completo, né? Na verdade, a parte cardiorrespiratória, a gente sabe, né, que realmente faz um sentido muito grande, né? Porque a questão de coração, pulmão, diafragma, tudo isso na natação, pelo fato principalmente da água, ela ser ser mais densa que o ar, né? Então, propriamente só por isso, a questão da expiração na piscina, ela faz um fortalecimento de toda essa musculatura cardiorrespiratória, né? E é um trabalho de resistência, né? Dá para fazer alguns trabalhos de força também, mas a melhora da parte cardiorrespiratória é muito boa. E é realmente um esporte que trabalha muita coisa. Além da natação, a gente tem as aulas de hidroginástica, hidrobike, outras modalidades também, né? Mas o nosso forte realmente é a natação. Nós temos bebês a partir de 6 meses, né? E até alunos de 90 e poucos anos, né? Falou em bebê, eu vou contar uma história aqui. Diz o meu pai, queridão, que quando eu tinha meus 6 meses, ele me atirou numa piscina e o nenezinho foi lá embaixo e voltou nadando, né? A gente tem esse instinto, né, na água, né, professor? E eu não sei por que a piscina tem esse fascínio. As pessoas são apaixonadas por piscina, vamos falar sério, que é um encanto. A água, ficar ali se refrescando no verão e água quentinha no inverno, né? Porque nós temos um clima muito complicado e a gente sabe do impacto que a piscina te ajuda, né? A gente vê aí quanta gente que faz uma reabilitação na piscina até. Exato. Né? Tu sabe, Franzen, tem um dado Brasil que é em torno de 14 a 16 pessoas morrem afogadas por dia no Brasil. Pá. Isso é um dado do INAT, né, que é uma instituição bem estudiosa no assunto. E é muita gente, infelizmente, mar, lagoa. Hoje, muitos condomínios têm piscina, né, e a criança está brincando, o pai está em outro lugar, e, enfim. Então, a gente tem um programa, inclusive na Natasul, que é um programa de salvamento aquático, né, onde a gente ensina as crianças
a saírem de situações de possíveis salvamentos. Que bacana. Isso aí realmente é a questão social, vamos dizer assim, da nossa profissão e da natação, né? Ela é muito voltada para essa área, né? Então, imagina, 14 a 16 pessoas todos os dias morrendo no Brasil afogados. E são dados reais, né? Então, e muitas delas acontecem exatamente porque não tem a mínima condição, a mínima habilidade em lidar com a água. Que pensa que é uma brincadeira, exato. Piscina de bolinha, não é bem assim, né? E hoje os condomínios, muitos hoje, né, no Brasil inteiro já tem piscinas e tal, então ampliou bastante nessa possibilidade de usar água, né? E a água realmente é uma situação muito lúdica que tem, né? Muito bacana, porque a gente associa a piscina, o mar, à diversão, né? Então, assim, a gente está sempre promovendo essa questão do salvamento aquático para que as pessoas... Porque, na verdade, assim, se a gente pensar um pouquinho fisiologicamente, uma das coisas mais difíceis é a gente se manter embaixo d'água, né? Porque a pressão da água faz a gente subir. Só que as pessoas entram em pânico, entram com um pavor muito grande e muitas vezes o afogamento acontece por isso. Então, a gente tem um trabalho bastante direcionado nessa parte mais educacional, né? De salvamento aquático, em primeiro lugar, para que as pessoas tenham mais segurança e tranquilidade em sair de situações adversas. Entram em pânico no primeiro momento e aí nem se liga que é uma coisa fácil que poderia sair, né? Hoje a tendência nas piscinas, nas hidroginásticas, é mais terceira idade, tem bastante jovem. Como é que está funcionando hoje? Eu vou te dizer que mudou bastante o cenário. Hoje tem muito jovem fazendo natação também, né? Tem vários alunos que fazem outra modalidade, ou musculação, ou crossfit, ou pilates, e fazem um complemento na natação. Boa. Né? Mas é bem variado. O pessoal da hidroginástica ainda é um pessoal idoso um pouco mais de idade, né? E aí tem as aulinhas dos bebês, que nem eu comentei, que obviamente os pais entram juntos na água a partir de 6 meses. Mas realmente hoje nós temos 2 piscinas, é um público muito variado, assim, né? E chama a atenção e interesse do adulto jovem, que andava um pouquinho mais afastado das piscinas de uns anos para cá. Vou te dizer que até pós-pandemia parece que trouxe um público um pouquinho diferente também, né? Que bom, hein? Bem bom. Porque a pessoa também só fica pensando, a gente é professor, nós dois, pensando só na musculação, só na maromba, porque a parte interna a gente acha que não é necessário, né? Exato. E na verdade a parte interna é que segura a parte externa. Exatamente. Então aquela coisa do cardio, não gosto de fazer esteira, mas fazer lá na piscina é muito mais prazeroso, né? Menos cansativo, digamos assim, porque tu tá te divertindo, querendo ou não. A piscina ela é menos chata do que uma esteira, vamos por aí. Pois é. E aí o cara tá ali vendo pessoas, superando os desafios dele, dando braçada. A ideia é essa, né? No caso da academia, da Natasul, a gente tem num andar musculação, pilates, ginástica e no outro andar as piscinas, né? Então é interessante essa diversidade e tu vê bem o perfil das pessoas, né? Que procuram o pilates, que procuram a musculação, a maromba, procuram a natação. E isso que eu acho bacana, assim, a gente poder oferecer para vários públicos no mesmo espaço. Tu complementa as matérias, digamos assim. E às vezes a criança está na piscina, o pai está na musculação, a mãe está no pilates. Que legal. A gente tem muitos alunos que a gente chama de plano família, né? A gente tem muitos alunos que são da mesma família, ou parentes, ou amigos que vêm junto, e cada um treinar uma modalidade. Isso é muito bom. E me diz uma coisa, tu estava me comentando, tu já foste campeão aí de natação, né? Como é que está essa parte aí da competição na academia? Tem? Porque a gente está, aqui no Caminhos com Franz, a gente mostra de todos os leques, a gente mostra tudo que é possibilidade. Digamos que alguém que está assistindo, mas eu quero ser campeão de natação, Daniel. E aí, Daniel? Sim, nós temos uma equipe competitiva, né? Na Natasul, a gente compete em algumas competições em piscina e também a gente tem uma área que a gente trabalha mais na parte de maratonas aquáticas, né? De travessias. De todos os níveis, desde provas de 500 metros, são provas mais tranquilas, né? Até provas, tem uma menina lá que nada 10 quilômetros, que dá umas 2 horas de prova. Então, nós temos de todos os níveis, né? Essa diversidade também na equipe a gente propõe, né? Porque a ideia não é só que tu tenha o campeão, é que tu traga o desafio, né? Eu nunca nadei uma prova de 500 metros, que dura 5, 10 minutos. Eu vou tentar, e só o fato de tu finalizar a prova é uma baita vitória. E aí tu vai colocando objetivos na vida da pessoa, né? Às vezes ela tá meio, até não só na questão da atividade física, mas na sua vida pessoal, tá meio sem motivação e tal, e daqui a pouco tu entra numa equipe que começa a brincar, né? E claro que tem o resultado de alta performance, né? Que eu já vivo há 30 anos também nisso. Mas tem também a competição para tu criar os teus objetivos e tu atingir eles, por menor que seja. E tá tudo certo,
né? Nós trabalhamos esses dois públicos de maneira bem diferenciada. Sim. Né? Tu sabe que eu sou do tempo do Amauri. Sim, o Mauri. Eu aprendi a natação lá no Amauri, no Menino Deus, Exatamente. porque ele era uma referência, Mauri, né? Que Deus é o meu tenha. mestre, meu mentor. Um cara queridíssimo. Exato. E eu me lembro que teve um campeonato, e o pai me levou, né? Eu não sei quantos anos eu tinha, 5, 6 por aí, e disse que me jogaram na piscina e eu, o gurizinho, ficou lá no meio daquela piscina olímpica, mas a categoria não era minha. Tipo, botaram os grandão misturados comigo e o gurizinho lá, e os caras atropelando, e o pai, olha lá, coitada da criança, quase foi, né? Temos um cuidado aí nessas modalidades? Sim. O Mauri foi meu primeiro emprego, aliás, sim. E o Mauri realmente sempre foi uma referência para mim, é uma pessoa muito, muito diferenciada, realmente é um mentor, o cara é um sucesso, assim, né? E sim, mas temos exatamente essa divisão, né? Na própria piscina, as raias, né? É raia iniciante, raia intermediária e raia avançada. Tá. Até para que possam rodar bem, né? Na piscina ali, para não ficar Sim, senão ficar eu lá, barbeiro, e o cara querendo atropelar e não exatamente, Então a gente tem esse cuidado também, né? De colocar as turmas e as aulas, mais ou menos cada um nadando num ritmo parecido, né? Agora vamos falar de uma parte que a mim me incomoda muito, né? Eu sou muito cri-cri nos cursos EADs. Tá? A gente é de um tempo que tinha natação na faculdade, eu tive aula com o Peixinho, tu também deve ter tido, obviamente. Exato. Um dos maiores professores da nossa educação física, e ali nós tínhamos que passar por natação 1, 2 e 3. Se não passasse, tu não saía dali, né? Eu rodei também com o Cruel em algumas matérias de natação, né? Mas tu sai dali sabendo ensinar um crawl, sabendo ensinar um peito e costas. E eu vejo que hoje, tipo assim, como que o IAD vai passar numa matéria dessa, né, Dani? Então, é complicado. Esse IAD, né, e acho que o pós-pandemia cresceu muito, né? Eu realmente muitas vezes fico me perguntando como é que alguns cursos passam pelo MEC, né? Porque não faz sentido, né, na nossa área, pelo menos, a prática e a teoria, elas são muito importantes. Exatamente. Né? Então, esses cursos de AD, na minha opinião, muitos deles são muito deficientes, né? E só a teoria, só a prática, a gente sabe que as coisas não adiantam, né? Tem que as duas andar junto, né? Então, tem bastante crítica em relação a isso, mas infelizmente tem passado aí no crivo do Ministério da Educação e Cultura mas com certeza está se tornando profissionais mais incompletos, né, no mercado, né, o que é muito ruim. Vamos ter que revisar isso, porque a IAD é muito importante, muito importante. A pessoa que não tem tempo de ir lá e pode estudar uma fisiologia, uma técnica, o direito seria, né, a melhor forma de um IAD, porque tem que ler muito e tal. Mas a educação física é uma atividade prática, né? Eu vou ensinar musculação para um cara, como? No livro? Sim. Né? Eu tenho que pegar, ensinar o tríceps, o bíceps, natação, a mesma coisa. Ginástica, a dança, como é que tu vai fazer isso no IAD? Então, esse tipo de situação foi bacana, um boom que aconteceu, mas nós, já os mais antigos da profissão, estão vendo que os futuros profissionais agora vão ficar com um baquezinho que a gente vai ter que ser consertado, né? Eu acho que sim, tipo, eu vou dirigir, aprender a dirigir. Hoje nós temos os carros automáticos, todo mundo. Sim, Mas, porra, eu acho que tu tinha que aprender ali com o carrinho manual. Porque numa dessa, o Elon Musk corta todos os chips do mundo. E se tu não tiver lá o carmanguia velho para andar, não vai andar, né? Acho que tu fala bem, né, Franzen? O EAD veio realmente para pegar uma parcela de pessoas muito interessante, assim, porque a vida está muito corrida e é isso. A gente tem que trabalhar, às vezes, 2, 3 lugares, estudar, e família, todas aquelas coisas. Mas alguns cursos, realmente, assim, que exigem a parte prática, né? Porque tu estudou muito também, fisiologia, anatomia, cinesiologia. Tu tem que saber o que está acontecendo, tu tem que executar o movimento, tem que demonstrar, tem que sentir o movimento, né? E isso, nesse sentido, deixa bastante a desejar, assim, né? E cada corpo é um corpo, né? Totalmente diferente. O meu e o teu são diferente, e se o profissional não entender sobre isso, Exato. A gente não é um cano roto-router que vai lá e troca, né? E outra, né? Até os canos, né, Dr. Mick, são diferentes. Próximo bloco tem o Dr. Mick aqui conosco. Não, e a questão que a gente tem falado muito sobre saúde mental também, né? Toda vez que a gente mexe, né, com o corpo, todos aqueles hormônios de serotonina, oxitocina e adrenalina, tudo isso está acontecendo, né? E a gente tem que entender na prática também, a gente praticar também,
né, para ter essa experiência de poder passar para o outro. Com né? certeza. Daniel, agora tu vai enfrentar um momento complicado que é o inverno. Vamos né? lá. Digamos que o verão todo mundo quer ir para a piscina, né? É gostosinho, vamos se refrescar, vamos aproveitar aquela aguinha gostosa. Mas no inverno, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, a gente tinha um corredor da morte. Ainda existe esse corredor da morte nas piscinas? Em alguns lugares existem. Lá nós inclusive construímos 5 anos atrás um vestiário infantil, né? Fizemos um vestiário infantil feminino, infantil masculino e um família, né? Que é para pessoas com deficiência e eventualmente tem um pai com a menina, enfim, que não se sente muito confortável, ele vai para o vestiário família. E a gente colocou aquecedores em todos os ambientes, né? Exatamente para não ter essa troca de temperatura tão brusca, né? Sim. E é inevitável, né? O nosso inverno. Esses dias eu falei com um amigo meu que tem uma escola de natação em Fortaleza. Eu perguntei como é que é o aquecimento da piscina. Ele disse, que aquecimento? Então, enfim, a gente está sempre chuveiros, piscinas, sempre cuidando muito da temperatura, né? Sempre muito, muito, muito. Tem a temperatura ideal para cada faixa etária, para cada aula. Então, a gente está sempre monitorando isso, né? Mas, realmente, o inverno, com certeza, ele é um pouco mais difícil, né? Eu acho que o grande erro acontece que as pessoas têm uma estigma assim de que, no inverno eu vou parar de nadar. Entendi. Né? Senão eu vou me gripar. Só que a gente sabe muito bem, como profissional, que a gente tem que criar anticorpos, né? Com atividade física e natação. Tu te torna muito mais forte, teu organismo muito mais resistente. E é exatamente por isso que no inverno tu não vai possivelmente ter as gripes ou as influenzas, ou seja o que for, porque teu organismo está fortalecido. Criando resistência. Exatamente. Se toda vez que tu chegar no inverno tu parar, na hora de criar essas resistências, tu acaba... o nosso inverno tem 10 meses, né? Mais ou menos isso. E 2 de verão, então aí o cara tá morto, não faz mais nada. Tem alguma foto, eu não me lembro se o Daniel mandou alguma coisa pra gente colocar aqui, produção? Dá uma olhadinha aí. Porque assim, eu tenho também aquelas pessoas de mais idade, né? Que às vezes se retrai, porque é inverno. Aqui, Sim. Aqui é a tua academia. Isso aqui nós estávamos fazendo uma... não, mas tá quentinho, o vidro tá embaçado. Sim, é toda aquecida. A gente está fazendo uma reunião técnica da academia, né, com os professores. A cada 2, 3 meses a gente sempre faz renovações da parte técnica. Boa. Planejamento das aulas e tudo mais, né? Aí as raias que tu falou, a mais competitiva, a mais ou menos e o devagarinho. Exatamente, Temos um bloco de partida que o pessoal também treina, os atletas treinam, né? Legal. Então é uma estrutura bem interessante, assim, exatamente... A gente está vendo essa piscina bem clarinha. É muito cloro que vai aí, Daniel? Como é que funciona isso? Eu vou te contar uma coisa, Franzinho. Não, antes do cloro, como é que é isso aí que tem uma borracha segurando isso aí o cara? Esse é um nadador que foi para um campeonato... a gente esteve em Budapeste um tempo atrás. Que legal. Campeonato Mundial de Master, né? É um trabalho de força que a gente faz com elástico na piscina, né? E para melhorar a parte da força mesmo e não tanto da resistência. Que interessante. Né? Bem interessante. É um nado estacionário que a gente chama, né? Mas só voltando à questão a gente não usa cloro, né? A gente usa sal na piscina. É um sistema que faz uns 10 anos que a gente trouxe. Foi uma das primeiras academias aqui em Rio Grande do Sul que usa. E aí ele tira a parte ruim do cloro, ele tira fora, né? A questão de cabelo e pele e tal. E fica só a parte com menos problema, né? Mas tu mistura o ela tem cloro e o sal? Equipamento, uma máquina, né? Que tu bota o sal e ela vai transformando para ficar água bem limpinha, né? Que legal isso. Bem interessante, bem interessante. É mais caro, né? Para mim, que sou cheio de pereba, é a melhor coisa do mundo. Vale muito a pena, muito a pena. Que é eu entrar na piscina e vem tudo que é... Sim. E as mulheres, cabelo, né? E, enfim, alguns têm alergia. Olha que legal, pessoal. É bem interessante. Cloro bem na interessante. piscina, não mais. Sal agora. Muito exatamente, bacana. Muito bacana. Olha, gostei. Essa é uma gurizada, uma turminha mais nova, né? Que tá aprendizado. Tem os horários de maior pique e pico, qual é que é? Franz, eu vou te dizer que depois da pandemia é meio geral, assim, sabe? Tinha antigamente aqueles 18 às 20, né? Início da manhã, mas hoje tá bem distribuído, até porque tá bem mais eclético o público também, né? Tá bem variado. Sim. E início da manhã, meio-dia, início da tarde, meio da tarde, fim da tarde, de noite, tá bem interessante, assim, um movimento bem... Tu é um dos vencedores, porque 28 anos de mercado... aguentar essas crises que a gente sabe que o pessoal é sazonal, vai em momentos, daqui a pouco não vai mais, e
querendo ou não, tu tem que pagar o aluguel, tu tem que pagar o aquecedor, os boletos, os boletos vão chegando. Aí o aluno disse, não, só vou na primavera. Sim, né? Então, cara, eu já tive academia, a gente sabe o sufoco que é, né? Tu manter ela 12 meses pro cara ir só 3. Sim. Né? É difícil. A gente tem, já há muitos anos, a gente tem o sistema também de planos anuais, né? E muita gente faz o plano anual, porque financeiramente fica mais interessante. Claro. Se compromete, a gente tem um período de trancamento, quando as pessoas saem de férias ou, enfim, estão doentes, né? Então, muita gente acaba entrando no plano anual e garante os 12 meses por um valor mais acessível. Sim, né? sim. E aí, claro, aí tem um período lá que eles podem parar, seja inverno, seja verão, para depois poder recuperar, né? Mas existe uma certa sazonalidade, mas eu te confesso que é bem menos do que era antigamente. Pois é. Eu acho que a mídia e teu programa, por exemplo, agora, e outros tantos, né, estão trazendo a questão da saúde como algo muito mais importante, né? Sim. E eu acho também que pós-pandemia, as pessoas se deram conta que, acordaram, cara, né, Daniel? A saúde, velho, assim, saúde a gente não é nada. Exato, né? Exatamente. Então, isso beneficia, claro, a atividade física em geral, a nossa profissão, as academias e tudo mais. Que bom, né? que bom. Então, houve um boom interessante pós-pandemia, né? Ficamos felizes, porque, como eu falei no programa anterior, a vida aqui é uma passagem. A gente está aqui para cumprir uma missão, mas se tu não cuidar do corpinho que tu tem, que é a tua ferramenta de trabalho, Exato. Não adianta nada, porque tu vai ficar doente e tu não vai conseguir cumprir a tua missão. Então aqui, ó, uma baita opção, ir lá fazer uma baita natação, ou pilates ou alongamento. Ginástica, alongamento. A academia fica aberta de segunda... Das 6h30 da manhã às 10 da noite, às 22, né? De segunda a sexta. Poxa, e sábado, é horário grande. Das 9 a 1. É bastante horário. É legal porque dá alternativas exatamente para quem trabalha em casa. E tu dá todas as aulas ou tu tem uma equipe lá, Daniel? Boa! Tem 30 pessoas trabalhando comigo. 30 pessoas. Tá, e aqui, ó, desenvolvimento econômico tá aqui, ó. Então. O cara que dá emprego, é aquilo que eu digo, vamos parar de assistencialismo. Assistencialismo é no começo, que o cara não tem nada, a gente vai lá e vai ajudar a pescar. Aprendeu a pescar, bora trabalhar, bora ralar. Esses dias eu estava vendo uma rede social, um jovem dizendo, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Ué, meu irmão, é a vida, todo mundo tem conta e todo mundo tem que trabalhar, não cai do céu nada, só chuva quando muito, né? Então tá aqui, ó, o Daniel, baita guerreiro, 28 anos de carreira na academia, 30 funcionários. É isso aí, ser empresário nesse país não é fácil, né? Tu sabe bem como é que é. Mas eu preciso dizer uma coisa, que eu tenho uma equipe muito boa de trabalho. Que legal. Eu tenho professores comigo trabalhando há 18, 20 anos comigo. Poxa. E hoje em dia é uma raridade, assim, né? Sim. Porque a gurizada troca 6 por meia dúzia, oferece um pouquinho mais, ou tem um benefício aqui. O que eu vou ganhar e não sabe nem dar abraçada. Exatamente. Né? Aí eu fico muito indignado com isso. Mas isso deve ser em todas as profissões, né? A gurizada entrou na faculdade, fez o vestibular, ou o Enem, ou sei lá como é que se chama agora, e aí dia seguinte, não, mas tu vai me pagar quanto para eu trabalhar? Mas tu não sabe nada, meu irmãozinho. Então. Tu tem que começar a quebrar, né, o nariz para aprender. A gente está passando uma fase de transição. Assim, o mercado está difícil, tá difícil. E não é só a nossa área, não, né? Não. É geral, é geral. E é complicado, né? Mas então essa questão de conseguir manter as pessoas dentro da empresa, né? E pessoas que já têm a cultura, o DNA da empresa, né? Isso aí é impagável, assim, né? E esses profs mais antigos, eles nunca faltam, eles nunca estão gripados, eles nunca botam um atestado. É o pessoal realmente de fé, que gosta de trabalhar. Exatamente, né, é um padrão diferente. É uma geração que gosta do que faz. Exatamente. Né? A gente está vendo muito no mercado de trabalho agora que o pessoal está contratando os 50 mais. Que é a nossa geração. Por quê? Comprometimento. É uma geração que não diz que dia está chovendo, está calor, está frio. Eu não vou hoje. Não tem essa. A gente vem de uma geração que todo dia é dia de cumprir a missão. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador, a gente tinha que se virar. E vamos lá, quer ser feliz? Vai trabalhar, vai construir teu nome. Se esses caras aqui construíram o nome, é porque suaram muito a camiseta. Então, geração nova tem que suar. Vamos lá, vocês não têm que chorar. Vamos conquistar o sol, porque é assim para todo mundo. Tempo do papai, do vovô, e assim vai, né? Exato. Temos que ter esse caminho aí. O desafio, eu acho que da gente, assim, dos empresários hoje em dia, é não perder o teu DNA, né? Porque é a empresa, tua missão, teus valores, né? E ao mesmo tempo tu entender que a geração que está vindo é uma geração diferente, né? Então, a gente está passando, na minha opinião, uma fase de transição bem difícil, assim, né? De se adaptar à nova realidade,
mas sem perder o que te levou até aqui, né? Diz que é a nossa geração X, né? Sei lá que... Também não sei, é tanta letra. Tá agora. Você sabe que letra nós somos? Eu ouvi esses dias que nós somos a X. Então, tudo bem, deixa como X. Muita letrinha. Eu era Zorro quando eu dançava lá, era o Zorro. E, prof, tem muita academia de natação em Porto Alegre? Tem bastante, mas proporcionalmente a academia de musculação é um número bem menor, né? Bem menor. Trabalhar com piscina, vocês podem ver aqui que a gente perde os cabelinhos. Fica mais lustrosa. É mais lustrosa, exatamente. A cabeleira. Mas tem que gostar muito, assim, porque a gente, quando fecha a academia no sábado e abre na segunda, a musculação, o pilates, a ginástica está paradinha. As piscinas é um ser vivo. Né? Então, assim, tem que manter... Como é que tá, exatamente, a temperatura, como é que estão os produtos de limpeza, como é que está a qualidade da água. Tu tem que ter a caldeira que vai aquecendo, tem que ter os motores funcionando, os filtros funcionando 24 horas por dia. Então, na verdade, é o que eu brinco, tu sai e tu deixa um ser vivo. Claro, tem hoje várias câmeras que monitoram, né? Volta e meia no fim de semana eu estou abrindo as câmeras para ver se está tudo bem. Sim. Mas é um ser vivo que fica diferente de todas as outras modalidades que tu deixa lá, equipamento de musculação, de pilates, está paradinho, tu vai voltar, vai estar lá. Mas a piscina realmente é um trabalho diferenciado. Mas, em contrapartida, tem um lado interessante, assim, né? Porque não tem tanta disputa, né? Assim como outras academias da parte mais do fitness, assim. Dá para ver que o prof. Daniel é um apaixonado, né? Pelo que ele faz. E que coisa boa. Daniel, gratidão por tu estar aqui comigo, né? Trazendo a tua expertise, falando um pouquinho da tua academia. Dá teu recadinho final, convida a galera para ir na academia, porque é isso aí. Tá bem, Franz. Em primeiro lugar, queria te agradecer muito pela oportunidade de conversar, né? Um colega aí tão renomado e um cara com uma experiência tão boa, né? Podendo trazer a questão da saúde também para a sociedade, né? Acho muito relevante isso, te dar os parabéns. E agradecer, né? Pelo espaço aí, falar também da NataSul, né? Que na Marquês do Pombal, ali na Auxiliadora 1309, e a gente tem um grupo bem legal de trabalho, tem uma estrutura bem bacana, né? E estamos há 28 anos, né? Alguma coisa de bom deve ter na empresa. Tem umas estrelinhas tá durando, aí. Né? Isso aí. Tem o @, tem Instagram, como é que é? Tem, Academia NataSul mesmo, tá. o Instagram, e tem o nosso site também, NataSul Academia. A gente faz parte de um grupo, né? Que somos eu, a minha irmã e meu irmão, que é o Grupo Uno. E nós trabalhamos também os três juntos, né? E, enfim, vamos fazer um trabalho aí interessante. Que maravilha. Parabéns. Muito obrigado. Sucesso, vida longa, NataSul. E o Caminhos com Franzen já volta. Retornamos ao Caminhos com Franzen aqui na nossa RS Play, na tua RS Play, canal 524 da Claro TV e em todos os webs agora. E nós temos novidades, hein? Vai lá, procura Boraê. Boraê é a nova tendência que está entrando aqui na casa, que vai dominar as redes sociais. Olha o spoiler que eu tô te dando. Vamos junto. Agora, superando os desafios desse bloco, muito interessante, quem não tem problema em casa? Quem não tem aquele cano que estourou? Quem não tem aquele telhado que quebrou? Quem não tem aquela elétrica que, sei lá, deu curto? A gente precisa do engenheiro, a gente precisa de arquiteto, a gente precisa dessa galera que estuda muito para nos salvar. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, o engenheiro Misael Gutmann. Bem-vindo, Miki. Primeiramente, agradecer pelo espaço e parabenizar vocês da RS Play, uma baita estrutura aqui, achei bastante impressionante. Primeira vez olhando toda uma estrutura televisiva profissional, assim, achei bem bacana, então quero elogiar bastante vocês por causa disso. E sim, todo mundo tem problemas, né? Seja em casa, seja em edifício, ou até no carro mesmo, né? E vai ser bem interessante a gente poder abordar todo esse assunto valorizando o profissional, né? Porque é bem comum a gente precisa fazer uma reforminha, a gente, vou ver aqui no Google, ou bota até na IA ali, no ChatGPT, como é que fica se eu fizer assim, e se eu puxar uma paredezinha aqui, fazer um puxadinho ali. A gambiarra. E a gente acaba esquecendo de valorizar os profissionais que têm a formação, né? Que nem agora há pouco tu comentou do EAD, né, e da formação, e nós temos engenheiros, temos arquitetos que são os profissionais competentes para cuidar disso tudo. Exatamente. Então, eu acho muito interessante trazer essa conversa e esse aspecto para a gente não tirar soluções da nossa cabeça, que muitas vezes é uma solução mais custosa e ainda é aquela
solução que não vai ser a melhor tecnicamente, tu vai te arrepender no futuro. É o barato que sai caro, né? É o barato Misael? que sai caro. Não, a gente tem conversado porque, assim, todo mundo na sua morada tem algum problema. Hoje estragou a descarga lá em casa, o que tu vai fazer? Vamos chamar um mecânico, qualquer um aí, para dar um jeitinho e tapar o buraco. Só que, às vezes, tem coisas maiores, né? Não é só aquela descarga que estragou, pode ter sido um cano que rompeu, que não sei o que lá. E o Mickey aqui, ele é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico e de segurança do trabalho. De segurança do trabalho. Que hoje está, assim, ó, bombando porque... Principalmente, Mickey, a nossa cidade ela já está com 254 anos, os prédios são antigos, tá? Tem muito prédio novo, mas a maioria é antiga, e aquele esqueleto velho ali dá problema. E tu é chamado para dar manutenção, ajudar em vistoria, como é que funciona o teu trabalho? Sim. Dá para ver aqui que o Franzen é bem íntimo, né? Porque a gente já se conhece há bastante tempo, então ele tá me chamando de Mickey e tudo mais, meu apelido. Mas é boa a atividade, é caminhos amigos, com o Franzen, são os meus amigos isso aí, aqui. muito bom. Mas sim, a gente é chamado para fazer inspeções, né? E laudos técnicos. Eu tenho uma empresa hoje com mais alguns sócios, que é a Ziel Engenharia, que ela hoje tem a matriz em Porto Alegre, tem uma sede em São Paulo, uma em Minas, uma em Camaçari, e a gente atende, hoje com nossos 40 funcionários, a gente atende a nível nacional e internacionalmente. Pois é, então, tá grandão, hein, Mi? Estamos devagar, mas a gente quer crescer muito mais, quer ser referência nacional, quem sabe aí na América Latina, mas vamos devagarinho, né? Vamos lá. Mas sim, aí a gente atende muita indústria, né? Inclusive a BYD, que a gente já está atendendo em Camaçari, e é muito curioso porque tu comentou da cidade, 254 anos, tem prédios muito antigos, né? Tem muitos prédios que são icônicos aqui em Porto Alegre, como o edifício Jaguaribe e outros. E Nova são York, prédios, esses prédio antigos, Nova York. E então é bem interessante que os problemas industriais que nós atendemos muitas vezes são muito semelhantes com o que a gente vê na cidade, que é uma cidade que, como a gente viu na época da enchente, tinha algumas questões de manutenção, e aqui eu não estou jogando para lado político nenhum, mas é porque... Realidade. É a realidade. Construção tem prédios, da cidade. E isso, do mesmo jeito que o prédio vai ter alguns problemas, a cidade pode ter outros, porque são grandes estruturas, né? Então, cada solução merece um olhar detalhado e profissional. E tu sabe que a pandemia, a enchente, ela foi algo traumatizante, né, para todos. E a gente vivenciou, por exemplo, o centro da cidade, que ficou completamente inundado, tem lugares que ainda não tem elétrica funcionando. E a gente vai descobrindo que a nossa cidade não é aquela coisa da rua para cima. Ela tem um quantitativo para baixo que a gente nunca imaginou. Né? Os bueiros entupidos fizeram a água subir, a rede elétrica, sei lá, com cabos que não eram adequados, inundaram. Então, há males que vêm para o bem. A gente pode melhorar depois dessa derrota toda que tivemos, né? E eu não estou falando de política também, estou falando de... Foi uma coisa que ninguém esperava. Sim, a vida acontece, né? E a cidade vai acontecendo, né? Os sistemas também vão evoluindo. Então, tu tem, por exemplo, no caso da enchente, tinham tubulações que eram antigas, convivendo com tubulações mais novas, sistemas de projetos prevendo uma quantidade de água, e assim vai. São diversas facetas, né? E é bem interessante que, assim como um prédio, os mais novos a gente consegue ver isso. Sim. Existe um documento chamado Manual do Proprietário. Ali ele diz tudo, onde passa cada tubulação, o que tem para fazer, e é um documento que hoje é obrigatório em toda obra que entrega. Mas aí quando a gente pensa numa cidade, por exemplo, também vai ter esse tipo de documentação, porque cada sistema, existem NBRs ou NRs que tratam a respeito, as NRs mais para a saúde do trabalhador, né? Mas existem NBRs que tratam das periodicidades de manutenção, de troca, de inspeção, e é bem importante trazer isso para as edificações e para as cidades, porque, por exemplo, hoje a gente sabe que o síndico ele é muito responsabilizado por qualquer detalhe, né? E isso é bem complicado, porque, digamos, caiu... Primeiro que ninguém quer ser o síndico, né? Ninguém quer ser o síndico, Aí quando cai essa bomba na mão...
Eu acho que pior que ser síndico é ser síndico no prédio onde mora. Que aí, imagina, tu é incomodado 24 horas. 24 né? horas. Mas, enfim, aí tem sistemas como a parte elétrica ali de para-raio, tem que fazer inspeção a cada 3 anos. Tu me falaste que vocês fizeram os para-raios do aeroporto Salgado Filho. Isso. Tem uma foto aí, produção, acho, do Salgado Filho. E aí tu me explica um pouquinho que tipo de trabalho vocês fizeram. Legal. Que linda essa foto. Aí, muito bacana mesmo, né? Um baita aeroporto. Aqui, quando teve a enchente, né? Alagou tudo. Aí o para-raio, o que ele faz? Ele pega o raio que... Ele direciona o raio que sai da atmosfera até o solo para dissipar essa energia elétrica, digamos assim. Sim. Então, o que aconteceu? Deu a enchente aí, alagou, e todo esse sistema que nem tu comentou, no subsolo, foi afetado. Então, a gente teve que ir aí no aeroporto reinspecionar tudo e... reconstruir o aeroporto. E refazer toda essa parte de para-raio. Porque, por exemplo, o aeroporto, obviamente, já tem todo um sistema instalado, mas imagina chuva, vento, a quantidade de chuva, teve cabo rompido, então teve muita manutenção para se fazer. E, óbvio, o aeroporto ele faz inspeções visuais semestralmente. Então, óbvio, a gente vai lá, faz a inspeção, faz a manutenção do que tem para fazer, e assim vai indo. E aí, esse é só um dos tipos de sistema, né? Que nem tu comentou, tem sistemas de tubulação hidrossanitárias. Imagina o Transurb, todas aquelas coisas que foram também afetadas. É nosso cliente. tá podendo. Não, porque, cara, eu fico pensando o seguinte, a gente não tem dimensão do que foi essa enchente. Tu agora falando, me veio um filme na cabeça que o aeroporto foi destruído, né? E nós, gaúchos, reconstruímos toda a cidade e o estado em menos de um ano. É verdade. Cara, é uma coisa que a gente fala do Japão, que o japonês tem uma dádiva lá, que eles são muito trabalhadores, mas nós também, porque nós reconstruímos uma cidade de 1,5 milhão de habitantes que foi devastada. É verdade, dá para se dizer, uma mega operação, né? A gente viu até, puxando a brasa para o assado da engenharia, o CREA se mobilizando e fazendo grupos ali com 1.000 engenheiros, por exemplo, para ter um banco de engenheiros para esse tipo de situação. Vocês foram fundamentais nisso tudo. Por exemplo, ali no aeroporto a gente via tudo que é tipo de empresa, da pequena à grande até a Eupresa, né? Sim. Então, mega operação. Mega operação. Então, bem Cara, tu vê, e a gente está falando aqui, o 4º distrito inteiro foi destruído, Sarandi lá foi inteiro destruído, o centro da cidade, aeroporto... Acho que não tem onde não tenha sido destruído. Sim. Né? E mesmo prédios altos, eles têm subsolo, eles têm a fiação, ou seja, telefone não funcionou, tem que trocar tudo, água não funcionou, luz não funcionou, tudo, acabou com tudo. É verdade. Tivemos uma guerra nuclear aquática, digamos Agora, assim. Imagina tudo isso, a gente está falando aí do que chama de manutenção corretiva, que é quando tu tá lá no teu prédio, na tua casa, rompe um cano e tem que resolver de uma hora para outra, né? Sim. Mas também é sempre importante focar na preventiva. O ideal, hoje, a gente estima que 80% das manutenções que ocorrem nas empresas e prediais mesmo, ou até na cidade, sejam corretivas. Só que deveria ser o contrário, devia ser 20% corretivo e 80% preventivo. E, óbvio, existe o chamado custo Brasil, né? A gente tem muitas normas. Do mesmo jeito que é difícil entender todas as nossas leis, também é difícil e complexo o sistema normativo. Porque, por exemplo, essa do para-raio aqui é uma norma que está em atualização. Ou seja, todo mundo que tinha um para-raio de um jeito vai ter que alterar. E é curioso, porque essas normas são atualizadas também por causa de questões climáticas. Sim. Atualmente tem mais raios do que no passado. Pois é. Então, o que a gente já sabe? Que provavelmente todo mundo que tinha um para-raio mais antigo vai ter que fazer uma adequação para atender essa nova exigência, que é mais real. No fundo, a gente fica meio chateado que é um gasto, mas, ao mesmo tempo, é um gasto preventivo. É melhor para um síndico, por exemplo, ter que gastar com isso do que com o processo de um morador ou coisa do gênero. Né? Não, eu acho que assim, nós tínhamos que ter até alguma lei de incentivo fiscal para apoiar essas edificações, essas empresas, para essas readaptações ou para melhorar a sua estrutura. Porque a gente vê muito, chegou a regra, tem que trocar toda a fachada de um edifício. Isso custa muito dinheiro, R$500 mil, mais ou menos, um edifício grande.
De onde é que tu vai ficar fazendo chamada extra para os moradores? E é bem interessante isso que tu comentou. Por exemplo, em Minas, em Ouro Preto, essas cidades mais históricas, existe um fundo, acho que é o IFAM, não tenho certeza, que acho que é IFAM, sim. Para preservar aquilo ali, todas essas manutenções são custeadas pelo IFAM, por exemplo, né, pelo governo. E aí a gente falando de Porto Alegre aqui, né? Que nem eu comentei de um edifício icônico, o Jaguaribe, o Nova York, o Santa Cruz, são edifícios icônicos que inclusive está no caminho arquitetônico de Porto Alegre, que é a URGS que faz ali, o Departamento de Arquitetura, até quem quiser fazer, recomendo, histórico. Que é muito bacana. Poderia-se ter um auxílio, porque são prédios que, obviamente, eles vão tendo... São tombados? Exato, eles têm toda essa característica e eles são, querendo ou não, um patrimônio da cidade, né? Histórico, né? Referência. Como são prédios, por exemplo, da década de 50... Não pode ser destruído? Não pode ser destruído. Tu olha, tu vê que é uma obra modernista, por exemplo, esses que eu citei, e que não há nada para proteger a não ser os próprios condôminos e o síndico, né? Então, é bem interessante que se pense a respeito disso, né? E é algo que eu confesso que eu também não tinha pensado muito, mas aqui na nossa conversa dá para ver que é uma proposição bem interessante. A gente tem que pensar porque as pessoas têm os seus ganhos normais, todo mundo tem suas contas, e daqui a pouco tu tem um baque ali para fazer uma reforma no edifício inteiro, numa obra inteira, que ninguém tem recurso. Exato. Né? O cara não junta dinheiro para fazer obra no edifício, digamos assim. A gente vê também, né, Mick? Agora, Misael, como pode chamar de Mick, não tem problema. Como tá difícil, e a gente vê o lance dos PPCIs também agora, né? Porque depois também da Boate Kiss ali, tudo virou muito mais regrado, todo mundo teve que entrar em normativas, etc. E todo ano tem que trocar extintor, todo ano não sei o que lá, mangueira, enfim, é todo um protocolo. Só que a gente vê que não é tão fácil assim, um PPCI demora anos para o cara poder fazer tudo isso. Sim, ainda mais se tratando de edificações antigas, né? Porque já tem toda aquela parte de manutenção corretiva. Então, provavelmente, a gente está falando de um condomínio que vai ser um pouquinho mais caro por causa disso. E até porque, adiantando aqui um pouco o assunto, existe na engenharia uma curva chamada curva da banheira. Logo que tu compra um prédio novinho, ele vai dar um monte de problema. Né? Meu irmão mesmo comprou na primeira semana já teve problema com tubulação, coisa assim, e é normal. Ou seja, são muitas manutenções, por isso que se fala curva da banheira. Aí vai resolvendo, as manutenções quase que param. Entendi. E aí depois, no fim da vida da edificação, aumenta muito, né? Então, o negócio é pegar um prédio mediano. Um prédio mediano. Com meia vida já. A dica é pegar um prédio que tem 5, 10 anos. Aí tu imagina, tu tem um monte de manutenções corretivas de um prédio que foi construído com uma norma antiga, com uma escada de um jeito. Tinha normas, né? Dependendo, nem tinha norma. Tem muita norma sendo criada, inclusive 100 hoje. anos atrás, acho que nem tinha normas, né? Esse monte de coisa aí. Por exemplo, a parte de segurança do trabalho foi em 78, né? Que veio ali as normativas com a CLT, o Getúlio Vargas e coisas do gênero, né? Então, agora imagina, tu tem uma escada de um tipo com um guarda-corpo ou um corrimão de um jeito e aí vem uma instrução do Corpo de Bombeiros que tem que ser de tal forma. Óbvio, tem que fazer portas que abrem para fora. Isso, tem muitas coisas assim, então acaba que a gente tem que fazer diversas intervenções que vou agora puxando por um pouco da arquitetura, às vezes até eu entendo a segurança e tem que se prezar a segurança, segurança em primeiro lugar sempre, mas às vezes acabam prejudicando a estética, né? Por exemplo, imagina uma escada em elipse, como tem, por exemplo, no Museu Vaticano ou coisa assim. Isso talvez hoje não seria nem permitido se fazer, né? Em espiral, né? Mas é a segurança em primeiro lugar, sempre as pessoas, né? Então é bem importante seguir as normas e ter sempre um profissional habilitado ali, como um arquiteto ou um engenheiro, para conseguir conciliar daqui a pouco, nesse caso, uma estética com algo seguro, né?
Não, é uma profissão muito importante, né, gente? Seria o médico da nossa morada, né? Porque a gente tem o corpo humano, aí se o joelho tá doendo, o pé não funciona, ou a coxa tranca, é a mesma coisa. Estourou o cano, ou sei lá, o para-raio, como disse aqui o Misael, né? Não funcionou, caiu um raio, acabou com a parte elétrica inteira. Então, esse assunto ele é muito pertinente, porque todos nós aqui temos uma morada. E na nossa morada, como eles têm a curva da banheira, a gente compra uma casa novinha, que acha que não vai ter problema e começa alguns pepinozinhos. Daqui a uns anos, o pepino se acalma, né? E depois que a edificação fica velha, começa tudo de novo nessa situação. Eu sei, Misael, que existe algumas leis que obrigam, né, os edifícios e tal a ter renovação de fachada, ou a fiscalização vai ver se os fios estão... Porque tem prédio ainda em Porto Alegre que fio é de pano, né? Do tempo do EPA, né? Sim. E os caras nem sabem, de repente comprou um apartamento, mas aquele apartamento tem mais de 50 anos, o cara vai sonhar, nem sabe o que eu tô falando, que é fio de pano. É verdade. E tu vê, né, do jeito que tu comentou, como é complexo. E aí a gente tem os síndicos. Qualquer síndico quase que vira um engenheiro civil com o passar do tempo, né? Porque é tanta coisa que Sim. tem que aprender. E até é interessante, a gente sabe que tem cursos de profissionalização de síndicos para o pessoal saber que existe verdade. esse tipo de coisa, que nem a manutenção da fachada, né? Isso primeiro tu tem que fazer um laudo de inspeção predial. Nossa. Aí ele vai vir na fachada, vai detalhar, marcar cada pontinho que tem para fazer. Aí depois tirar aquilo ali, fazer uma manutenção, daqui a pouco pintar ou botar um revestimento ali. E isso é só uma das normas, né? Aí tem o PPCI, que aí vai ter toda a parte de recarga de extintores. Aí a gente tem o para-raio, que vai ter que fazer inspeção e, de repente, adequações a cada 3 anos. A calçada que A está irregular. calçada, tem outras... Os corrimões tem que estar, não sei que tá, uma metragem XYZ. Aí tem, por exemplo, tem prédios aqui em Porto Alegre que a gente sabe que eles são dotados de sistemas de caldeira ou geradores de vapor. Isso também existe uma norma para isso, né? Então, verdade. imagina, aí tu pega um síndico, daqui a pouco aquela pessoa com boa vontade de fazer, e aí vai se deparando, vai aprendendo, vai entendendo. Que dor de cabeça. Oh, parabéns a todos os síndicos que aguentam, né, a vida cotidiana de todo dia ter que arrumar um buraco, todo dia ter que trocar um azulejo, todo dia tem que ouvir uma vizinha dizendo, olha, aqui tá pingando, e o cara tem que trabalhar também, o cara tem que se virar, mas ele é o síndico, né, o Jesus Cristo. Não tinha uma música do Tim Maia? Chama um síndico, pobre do síndico. Olha, O Tim Maia era o síndico, né? Tim Maia era o síndico, né? Exato. Cara, vamos falar sério, aumenta o salário do síndico, tá muito barato. Isso, boa. E, além disso, é bem interessante que a gente tá falando aqui agora... Falando um pouco dos síndicos, a gente estava falando só da parte de manutenção. Sim. Ainda tem toda a outra parte de legislação, por exemplo, trabalhista, que nem eu comentei, tem caldeira. Aí, dependendo do tipo de caldeira, de como funciona, pode ter periculosidade ou não. Aí tem o lixo. Mas Aí o recolhe funcionário lixo. pega o lixo, se não tiver a luva X, a bota Y, a máscara tal. Meu Deus, daqui a uns dias ninguém vive mais, né? E tu vê, é muito importante. Agora imagina um síndico que ele talvez não saiba de tudo isso, ele vai ter que aprender muita coisa e talvez até encarar processos trabalhistas porque não vai entender direito. Então sempre eu aconselho, quando uma pessoa pensar em ser síndico, olhar, ver bem, pesquisar, ver bastante vídeo no YouTube ou até aqui na RS, né? O cara tem que ser apaixonado pelo que faz. Tem que gostar de resolver problema. É igual o prefeito da cidade, é o dia inteiro resolvendo pepino. Todo dia resolvendo um pepino. Então, imagina, o síndico ele quase vira um profissional completo, porque ele tem que entender de engenharia, tem que entender de direito, tem que entender da parte de assistência social, gestão de pessoas. Animais, ele tem que saber tudo, de né? tudo. Sai de lá com uma profissão nova. Sai de lá com uma profissão nova, né? Por isso que é sempre importante valorizar quem é síndico no prédio, porque eu falo por mim, às vezes eu também pego birra do síndico do meu prédio, mas no fundo ele só tá fazendo o certo. Senta na cadeira dele pra tu ver. Senta ninguém aí eu não quer vou sentar. gostar, né?
Que legal. Ô, Misael, tu também me falaste aí que a tua empresa está expandindo os horizontes, indo para outros países e tal. A nossa engenharia gaúcha aqui, ela tem essa qualidade, é? Sim, a engenharia brasileira, né, apesar de nós termos poucos engenheiros, esse é um assunto até bem debatível, mas engenheiros exercendo a profissão de engenharia mesmo são poucos, né? Só que esses profissionais, eles são gabaritados, são profissionais excelentes, né? Eu tenho colegas que, além de... Eu mesmo tive entrevistas para trabalhar na Embraer, mas não queria me mudar para São Paulo, mas a gente tem, por exemplo, a Embraer aqui, uma baita de uma empresa, agora o pessoal está fazendo caças, então é bem curioso. E aí tu pensa, o Brasil, o pessoal até se choca, né? O Brasil fazendo o equivalente ao que seria o F-39, ou seja, um supra-sumo. Os Estados Unidos estamos fazendo também. Exatamente. E, óbvio, a tecnologia a gente está aprendendo e tudo mais, mas o Brasil tem uma engenharia muito gabaritada. O Brasil tem a base de Alcântara, já tentou botar satélite. Acho que até já astronauta colocou... a gente tem, né? Até astronauta. Lá de São Paulo, já... o Pontes. Isso, acho que a gente também já embarcou alguns satélites para a órbita. Então, a engenharia brasileira, ela é realmente muito requisitada. Que bacana. E, obviamente, por exemplo, no caso da minha empresa, falando do Brasil, olha só o que tem de normas que um síndico tem que resolver. Agora, imagina um gestor de uma indústria, como o pessoal da BioID, que veio para cá, veio da China, até agora acabaram... Toda a legislação Toda a legislação, e é muito curioso, no caso deles, por exemplo, eles chegaram com uma sistemática de como se trabalha na China, né? E aí agora eles entraram na lista daquelas empresas que foram listadas como trabalho análogo à escravidão, né? Sim, eles não fazem 6 por 1, é 7 por 7. Isso, e é aí que tá. Eu tive na China há pouco tempo atrás, né? Passei um mês lá. Comi desde a comida maravilhosa até aquela intragável, como uma cabeça de coelho ou coisa assim. E esse é o aperitivo. Então, imagina, eles chegam aqui, eles não sabem exatamente o que fazer. Então, aí eles têm a engenharia deles, que tem que fazer um intercâmbio com a nossa engenharia, a nossa legislação. Ou seja, a gente acaba quase sendo o síndico de muita indústria. Misericórdia, né? Misericórdia. Que bacana. Ô, gente, que papo legal. Esse Caminhos com Franzen é fantástico. A gente falou ali no bloco anterior com o professor Daniel sobre as piscinas, né? E aí o Misael aqui, que é engenheiro mecânico, falando toda essa complexidade que é a vida cotidiana nossa. Porque os síndicos que nos assistem sabem a dor de cabeça que é todos os dias ter um problema no prédio. E não é um dia sim, um dia não, é todos. Porque a gente tem ali um cotidiano de pessoas, um coletivo que tem as suas vidas diárias, mas acham que tem um empregado, um escravo que vai ter que resolver as situações deles ali noite e dia ao bel prazer do problema dele. Não é bem assim. O cara que é síndico, ele também é um pagador de imposto, ele também tem uma vida e ele está ali abnegado fazendo aquilo para que a morada de todos seja boa. E quando dizem assim, mas síndico ganha salário. Cara, vou te dizer que o síndico tinha que ganhar um salário muito alto. Acho que nem o Banco Master ia poder pagar o síndico de tanto pepino que é, né? Mas, ô Mickey, puxa, que legal falar contigo aqui. Deixa o teu recadinho. Onde é que a gente acha empresas como a tua? Porque aqui, ó, tu tá ali, ó, quando um laudo técnico decide uma disputa. É verdade. Isso. Porque hoje em dia todo mundo faz primeiro o orçamento e, de repente, nem é aquilo que precisava fazer. Não, isso é bem comum, né? É até interessante, às vezes a gente acaba escolhendo o mais barato e escolhe mal, né? Então é sempre importante, e eu aqui no meu recado, eu acredito que é bem importante a gente valorizar as empresas de engenharia, com KNAI de engenharia, com engenheiros, que às vezes é um pouquinho mais caro do que o Zé das Couves, como dizem, mas que tu vai ter aquela garantia de ter um trabalho bem feito em conformidade com as normas, que não vai te dar dor de cabeça no futuro. Dor de cabeça depois. Até no que precisarem fazer um merchan, podem contar com a Ziel Engenharia. Aí, onde é que a gente acha a Ziel aí no Instagram? Como é que no Instagram é Ziel Engenharia e... Z-I-E-L Engenharia. Isso, Ziel Engenharia. E no site é www.zielengenharia.com. Também pode ligar no nosso 0800, 0800 878 3988.
Aqui no Caminhos com Franzen, a gente ajuda as pessoas do bem e que transformam vidas. Então, essa empresa que ajuda outras empresas e outras pessoas a uma vida melhor. Cara, que programa sensacional deste domingo. E a gente está acabando o mês de abril e a gente nem viu passar. Meus queridos espectadores aí de casa, te agradeço a paciência, o carinho e o teu amor aqui conosco da RS Play. Ficamos por aqui e até o próximo domingo. Beijo, obrigado!